Bem-vindos ao programa Seguir a Razão é Seguir a Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o irmão Gerson e hoje vamos falar acerca do dízimo. Será que no tempo da graça, no Novo Testamento, é correto pregar o dízimo? Será que nós temos que dar o dízimo de todas as nossas rendas, de tudo que vem à nossa mão, todo o nosso salário? Será que depois que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos, eles pregavam o dízimo? Há um mandamento na Bíblia hoje para pregar o dízimo? Será que ela só foi coisa da lei? Vamos estudar isso. Você que não concorda com a pregação do dízimo, ou concorda com a pregação do dízimo depois da graça no Novo Testamento, mesmo assim eu peço que você continue assistindo esse vídeo e os próximos vídeos para que você possa entender, né, e possa fazer sua crítica construtiva, mandando um recado para a gente. Nós não podemos falar de um livro o qual nunca o lemos. Em Provérbios, o pregador fala no capítulo 19, versículo 2, que não é bom proceder sem conhecimento e peca quem é precipitado. Nós vamos falar do dízimo começando em Gênesis, começando lá com Abraão. Em Gênesis, no capítulo de número 14, versículo 20, diz a Bíblia que Abraão de tudo deu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Esse versículo eu já vi várias vezes e vemos em muitos estudos, né? Ele é usado e muitos usam esse versículo para dizer que o dízimo não era algo da lei de Moisés, não era algo da lei levítica, mas o dízimo era antes da lei, já havia essa prática. E eles usam esse versículo para pregar e dizer que Abraão foi um dizimista modelo, que nós temos que imitar as suas práticas hoje, dando um dízimo, assim como Abraão fez. Deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Nós vamos analisar esse episódio, esse texto, de maneira ampla. Todo o capítulo. Todos que pregam sobre Abraão, Gênesis capítulo 14, versículo 20, todos eles, até então, que eu já vi, eles não mostram o contexto. Eles só pegam esse versículo isolado, um texto fora do contexto, para poder ensinar o pessoal. E muitos não conhecem. Só usar Abraão deu o dízimo antes da lei, o dízimo é antes da lei, mas não entende o porquê disso, é o que nós vamos analisar. Diz as Escrituras, né, a partir do versículo 1 de Gênesis 14, que 5 reis serviam a um rei chamado Quedorlaomer, um rei de Elão. E esses reis serviam ao rei Quedorlaomer por 12 anos. E no 13º ano, eles resolveram se rebelar contra o rei Quedorlaomer. Então se juntaram esses cinco reis. Tinha o rei de Sodoma, o rei de Gomorra. 5 reis se juntaram e se voltaram, se rebelaram contra o rei Quedorlaomer. Esse rei Quedorlaomer, ele convocou 3 reis para essa peleja, essa batalha, e o texto é conhecido como a Batalha dos 4 reis contra 5. O rei Quedorlaomer venceu esses reis que se rebelaram e ele tomou todos os despojos de Sodoma, de Gomorra, o povo, os escravos. Abraão, ele sabendo disso, porque Ló, ele morava em Sodoma, e todos os seus bens, toda a sua riqueza foram tomadas também, foram confiscadas. Então Abraão soube que seu sobrinho estava lá, vivendo de maneira escrava, perdeu todos os seus bens. Ele convocou 318 homens e foi pelejar contra o rei Quedorlaomer. Ele venceu esse rei e diz a Bíblia que ele tomou de volta todos os despojos, os escravos, tirou o povo que estava sendo escravizado também de lá. E os reis de Sodoma,
disse para Abraão: Abraão, você pode ficar com os bens, entregue para a gente só o nosso povo. E Abraão recusou, ele disse: não, nem um fio e nem uma correia de sandália eu quero que fique comigo, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Então, Abraão não quis nada, ele só pegou o custo operacional da guerra, o que ele gastou para poder ir lá, vencer esse rei Quedorlaomer e tomar os despojos de volta ao povo e tirar o povo que estava escravizado lá, como Ló, seu sobrinho. Então, quando ele estava vindo, veio o rei Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Aí no versículo 20 de Gênesis 14, diz a Bíblia que Abraão deu de tudo o dízimo. Ele deu dízimo de quê? Ele deu dízimo dos despojos de guerra. O escritor Hebreus, em Hebreus capítulo 7, versículo 4, ele fala isso, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque dos despojos da guerra. O que é que acontece? Esse evento não tem nada a ver com o dízimo que pregam hoje, para que o povo, a igreja, venha dar todo mês, e também não tem nada a ver com o dízimo levítico, o dízimo no tempo de Moisés, ali em Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 22, que foi instituído por Deus o dízimo levítico, ou Número capítulo 27, versículo 18. Observe que Abraão, o dízimo pregado hoje é que você tem que dar 10% da sua renda, do que vinha à sua mão, e os 90% fica com você. Tem alguma coisa a ver com o dízimo de Abraão? Ele pegou 10%, deu ao rei, e 90% deu a outros reis. Não tem nada a ver. Por que ele fez isso? Como já foi falado, Abraão deu 10% a Melquisedeque, e muitos estudiosos creem que foi um tipo de imposto para que ele pudesse passar, segundo os seus costumes e as leis antigas, e os 90% ele deu a outros reis, como os reis de Sodoma e Gomorra, e até o seu sobrinho Ló, porque eram deles de direito. Ele foi lá tomar os bens que foram roubados pelo rei Quedorlaomer, venceu o rei, tomou os bens e devolveu aos seus legítimos donos. E 10% ele deu não do dinheiro dele, não dos bens dele. Ele deu 10% dos despojos de guerra. Então, essa prática de Abraão, de dar o dízimo, não tem nada a ver com a prática hoje. Porque Abraão não deu nada dele. Se Abraão não deu nenhum dízimo dele, porque, segundo o texto de Abraão, eu tenho que dar o dízimo meu, do meu dinheiro, dos meus bens? O que é que eu quero dizer com isso? É que não é correto pegar esse texto, um versículo isolado, só Gênesis capítulo 14, versículo 20. Abraão de tudo lhe deu dízimo, ignorar todo o contexto, toda a história, e falar: igreja, está vendo? Abraão foi um dizimista modelo, fiel, o pai da fé. Ele foi um exemplo de dizimista, e nós hoje temos que dar o dízimo, assim como Abraão fez. Isso é deturpar o texto, porque ele não deu o dízimo dele, mas deu o dízimo dos despojos de guerra, como já foi falado. Muitos que pregam esse texto aí não conhecem todo o contexto, e outros que conhecem são maliciosos e mentirosos. Então, não vemos Abraão como dizimista modelo, não vemos também Abraão dando o dízimo regularmente, para a gente entender que o dízimo já foi um mandamento. Não vemos isso. Vemos só esse evento que ele pegou os bens, 10% dos despojos de guerra, e deu a Melquisedeque. Só isso aí. Por isso ninguém tem o direito de dizer que Abraão já dava o dízimo. Que sacerdotes tinha antes, senão o rei de Salém, Melquisedeque? Que templo havia antes? Ou tabernáculo? Não é correto usar esse texto para pregar hoje para a igreja dar o dízimo. Isso é deturpar o texto, né? Ignorar todo o contexto, é uma tamanha ignorância. Será que é correto também a gente imitar a conduta de Abraão em relação à sua poligamia?
Você pode ler em Gênesis, capítulo de número 16, versículo 3, Abraão com mais de uma mulher. Será que é correto também? E falar, vamos ter mais de uma mulher porque Abraão teve. É correto eu fazer isso? Claro que não. É correto eu querer ter escravos hoje como Abraão, que era um escravagista, tinha vários escravos? Você pode ler em Gênesis, no capítulo 17, a partir do versículo 23 ao 27. Será que é correto ter escravos hoje como Abraão tinha? Abraão, ele possuía muita terra. Você pode ler em Gênesis capítulo 13, versículo a partir do 14, e Gênesis capítulo de número 26, versículo 3. Ele era um latifundiário, muitas terras. Ele não era correto ele pegar parte dessa terra e dar ao povo que era escravo dele? Claro que era correto ele fazer isso. Mas não, ele tinha essa terra sozinho. E tinha um povo que era escravo, que ele comprou, já havia escravizado de outros povos. E ele mantinha esse povo como seus escravos. E hoje nós vimos que a escravidão é algo desumano, não tem nada a ver com o amor que Deus ensina a gente. Será que é correto eu defender hoje a escravidão em nome de Abraão? Abraão, ele em Gênesis capítulo 25, versículos 5 e 6, ele pegou antes de morrer todos os seus bens e transferiu para o seu filho predileto Isaque. E já havia filhos que nasceram primeiro do que Isaque, como o próprio Ismael, filho de Agar. Ele pegou seus bens e não dividiu aos seus filhos, todos os seus filhos em ordem, não. Ele pegou o filho predileto, Isaque, e transferiu todos os seus bens. Os outros filhos ele só deu presentes que entendemos que foi só uma pequena parte, e pegou esses outros filhos e mandou para uma terra bem longe, para que não viesse ter problemas com o seu filho predileto Isaque, supostamente para esses outros irmãos não querer a parte da terra, da herança, não sei. Será que isso é correto a gente fazer hoje? Ter acepção em relação aos nossos filhos? Claro que não. Eu usei esse exemplo para mostrar que não é correto e não é sadio usar Gênesis capítulo 14, versículo 20, para dizer que Abraão deu o dízimo sem explicar todo o contexto e prega hoje ensinando ao povo a dar o dízimo de tudo que tem. Isso é injustiça e não é correto, é pura ignorância. Eu peço que você continue assistindo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre Jacó, se Jacó também foi um dizimista modelo, como muitos pregam, se com base no dízimo que Jacó disse que daria, será que hoje nós temos que pregar para exortar ou ensinar a igreja a dar o dízimo? Eu peço que você continue assistindo e vamos falar sobre isso.